apresentar o Espírito Santo e a sua obra. A nossa meta com essa aula é apresentar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, detalhar sua obra na vida do homem e apontar a maneira adequada como devemos nos relacionar com ele. Eu devo lembrar que essa é uma aula introdutória, que outros assuntos que envolvem a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, serão aprendidas na escola de profetas, mais aprofundadas, mas embora essa seja uma aula introdutória, ela contém informações muito importantes e que vai nos nortear num relacionamento profundo com Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Bom, quando digo a pessoa do Espírito Santo, eu já estou dizendo que Deus é um Deus triuno e que ele se apresenta em três pessoas diferentes, embora essas três pessoas sejam uma só. Claro, isso é um mistério, não é algo facilmente compreendido, é difícil. Nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade de compreensão não é adequada para conceber e entender bem toda a grandeza de Deus. Mas aquilo que foi revelado a respeito de Deus, isso nós temos condições, sim, de compreendermos, principalmente porque o Espírito Santo nos ajuda nesse papel de entender e compreender aquilo que de Deus foi revelado através das Escrituras. E quando digo pessoa do Espírito Santo, eu já trago para nós uma informação importante, a identidade do Espírito Santo, uma das características da identidade dele, que é essa: o Espírito Santo é uma pessoa. Claro, ele não é uma pessoa comum, como todo ser humano é, porque Deus é divino, sua essência é diferente. Mas ele é uma pessoa porque ele apresenta uma série de características relacionáveis. E isso é importante compreendermos, porque para muita gente, o Espírito Santo é uma energia, é uma fumaça, o Espírito Santo é uma espécie de entidade. E não, o Espírito Santo se revela a nós como uma pessoa relacionável e, claro, também como Deus. E eu quero ler pelo menos 2 versículos, esse PDF, lembrando, depois vai estar com vocês, para que aí, através do seu celular, você possa recapitular os versículos e o conteúdo dessa aula. Bom, eu quero começar, então, no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, né, ou Revelação, no capítulo 2 e versículo 7. O texto diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, é interessante a aplicação que João coloca nesse texto, o escritor de Apocalipse, ele está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. E é interessante, porque de toda a criação, os únicos que conseguem se comunicar através da fala são os homens. Né? Os animais, claro, eles se comunicam através de gestos, latido, miado, mas os homens falam, né? Você não conversa com um bicho, ainda que eles tenham ali a sua linguagem, mas essa linguagem tão profunda, tão pessoal, tão extremamente relacionável, que é a linguagem da fala, falar e ouvir, mostra que essa qualidade faz do Espírito Santo, de Deus na pessoa do Espírito Santo, alguém relacionável, portanto, uma pessoa. João 14, 26 também nos dá um outro panorama a respeito disso, dessa qualidade pessoal que o Espírito Santo tem. Capítulo 14 e verso 26, que diz assim: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu disse. Olha o papel relacionável do Espírito Santo. Ele ensina, e a gente ensina através, claro, do exemplo, mas principalmente da fala, né? Quem tem filhos pequenos como eu, está sempre rodeado de muitas perguntas, de muitos questionamentos. E a gente vai explicando para que eles consigam compreender, depois eles vão crescendo mais, fica um pouco mais fácil,
ensinar algumas coisas, a compreensão deles também vai sendo ampliada, e isso é feito através da fala, mas também através do relacionamento. Eles vão observando tudo que está acontecendo, eles passam a entender o contexto. Então, quando eu reforço a ideia, não só a ideia, mas o fato de que o Espírito Santo é uma pessoa, é para que você entenda que ele é um ser relacionável, um ser divino que é relacionável. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são relacionáveis. E o Espírito Santo, como disse, também é. Bom, além de ser uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Hebreus, capítulo 9. Eu vou abrir aqui para a gente ler. Hebreus, capítulo 9 e verso 14. Que diz assim: imaginem como o sangue de Cristo purificará nessa consciência das obras, nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Santo, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Então, nós observamos uma característica muito clara através desse versículo, que apresenta o Espírito Santo sendo Deus. Eu elenquei também outras qualidades que podemos ver na Bíblia, algumas qualidades que podemos ver na Bíblia, existem outras referências, mas que mostram a essência de que o Espírito Santo é Deus, que comprovam isso. Bom, Salmo 139, por exemplo, verso 7, nós vemos que o Espírito Santo é onipresente. Também, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, percebemos que o Espírito Santo é onipresente. Essa é uma qualidade também dedicada a uma informação de uma qualidade que faz parte do Espírito Santo. Opa, deixa eu voltar aqui. Perfeito. Ele é também onipotente. Eu estou falando aqui dessas qualidades, mas eu não descrevi no detalhe, não expliquei essas qualidades, né? Onipresente está em todos os lugares, né? Está presente em todos os lugares, onisciente, que sabe de tudo, conhece todas as coisas, não só conhece no sentido do contexto, mas também que tem sabedoria, que tem todo o conhecimento. Não é uma parte de conhecimento, é todo o conhecimento. Ele também é onipotente, pode todas as coisas, não há limites para o seu poder. Vemos também que o Espírito Santo é Deus criador, né? Em Gênesis capítulo 1, nós vemos ali que há uma ação de Deus Pai, mas que também o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, estava presente na criação. E no Evangelho de João vemos que o Senhor Jesus também esteve ali na criação, portanto, Deus triuno, Deus que é três, Pai, Filho e Espírito. Mas uma característica que eu quero me deter por alguns segundos para ler esse texto e conversar com vocês é que o Espírito Santo, que é Deus, habita em nós. Essa é uma característica maravilhosa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 16. Um versículo muito importante no quesito relacionamento com o Espírito Santo. Veja, vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Que afirmação maravilhosa do apóstolo Paulo, nos reportando, nos informando que o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus, habita em nós. Somos a casa dele, somos o lugar onde ele vive, onde ele mora. O Espírito Santo está em nós todo o tempo. Deus Emanuel, Deus sempre conosco o tempo todo. Essa é uma característica que dá margem para a gente conversar muito, para a gente poder dedicar um bom tempo falando a respeito disso, um tempo que a gente não tem e eu preciso avançar, mas que característica maravilhosa, algo que você deve constantemente se lembrar, o Espírito de Deus habita em você, é a presença constante de Deus em sua vida. Claro, uma vez
eu conversando sobre isso, notei que algumas pessoas sentiram assim, poxa, então eu sou realmente muito importante, né? Percebi que elas foram ficando grandes, assim, né? Grandonas, conforme a ideia de que Deus habitava nelas estava sendo absorvida pela mente delas. Mas um fato importante é que a casa nunca vai ser mais importante do que aquele que habita nela. Né? Uma casa vazia, por mais bonita e cara que seja, se não houver ali um habitante digno, um habitante que cuide bem dela, um habitante que traga vida para aquela casa, ela não passa de simples matéria. E da mesma maneira, nós deixamos de ser simples criaturas e passamos a ser templos de Deus, templos vivos, o lugar onde Deus habita. A casa jamais vai ser mais importante do que aquele que habita nela. E nós devemos nos gloriar nisso, que sendo insignificantes, Deus resolveu habitar em nós através do gentil e maravilhoso Espírito Santo. Avançando, o Espírito Santo, ele se relaciona conosco, portanto, ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. Mostrei agora há pouco várias qualidades que só Deus tem, e elas pertencem ao Espírito Santo, de acordo com relatos bíblicos, com versículos bíblicos que estão anotados ali. Mas também devemos entender que esse Espírito Santo, que é Deus, que é o próprio Deus, e que se relaciona, tem uma obra a ser feita na nossa vida. Ele não simplesmente habita em nós e fica ali, deitado numa rede. Não, de maneira nenhuma. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Quando falamos a respeito de obra, estamos falando sobre construção, estamos falando sobre trabalho. Quando eu paro para pensar na palavra obra, a imagem que me vem à cabeça, a imagem que me vem à memória é de um canteiro de obras. É um lugar onde os pedreiros estão ali, um está fazendo argamassa, outro está separando os tijolos, outro ali está trabalhando com pedras, está separando outros materiais. É um lugar onde a obra é contínua. E o Espírito Santo, habitando em nós, também trabalha nas nossas vidas. De que maneira? Bom, uma das primeiras coisas que o Espírito faz, desde o momento, a partir do momento que ele passa a habitar em nós, é nos convencer do pecado. Você deve se lembrar, nas últimas aulas, que eu falei a respeito do chamado eficaz, que é aquele chamado que Deus faz ao nosso coração, que é irresistível, é um tipo de chamado que nós não podemos recusar, e é uma obra santa, é uma obra poderosa, é um milagre, porque é uma obra de Deus, é Deus despertando os nossos ouvidos, abrindo os nossos ouvidos para ouvir a voz do nosso bom pastor. E desde aquele momento em que nós nascemos de novo, e daqui a pouco falaremos, inclusive, sobre isso, mas a primeira ação do Espírito Santo é essa, nos convencer de algo que está errado. Errado em toda a humanidade, errado em nossas vidas, que é o pecado. Segunda de Paulo aos Coríntios, avançando aqui, eu estava em 1 Coríntios, então na próxima carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, e versículo 10, diz assim: porque a tristeza, que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Olha que interessante a diferenciação do remorso para o arrependimento. Então, arrependimento é aquele que me faz tomar um novo rumo, uma nova direção e nunca mais voltar para aquela direção antiga. Do contrário, o remorso é aquele que até me faz sentir mal por aquilo que de errado fiz, mas que continuarei fazendo sempre deliberadamente. E esse é um problema que acontece com a maioria das pessoas, mas quando o Espírito Santo gera em nós a tristeza da parte de Deus, como diz o versículo aqui, a tristeza que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento. O Espírito Santo nos faz entristecer coração para que a nossa vida seja transformada e nos convence, nos faz aceitar, reconhecer, é a melhor palavra, reconhecer que somos pecadores, que temos culpa e que Deus é santo e nós não. Outra coisa que o Espírito Santo faz é operar em nós o novo nascimento. Nascer de novo é um milagre. E esse novo nascimento
Claro, não é conforme pensou Nicodemos. Ah, vou voltar para a barriga da minha mãe, como é que vai ser esse negócio? Não, é nascer de novo, não da carne, mas do Espírito. Nosso Espírito, que outrora estava morto, então renasce. Ele ganha vida, e ele ganha essa vida através de uma operação, de um trabalho do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 4, e versículo 6, diz assim: e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Então, note que é pelo Espírito Santo, por uma obra dele, que nascemos de novo e podemos dizer Abba, Pai. A palavra Abba, uma palavra que no aramaico significa paizinho, uma palavra que significa papai. E a gente só consegue ter essa identidade filho, porque o Espírito Santo fez um milagre, uma obra transformadora na nossa vida. Mas ele não para por aí. Essa obra foi transformadora, mas ela também é uma obra regeneradora. E eu já usei esse exemplo aqui, quando paro para pensar em regeneração, eu penso, por exemplo, de quando éramos crianças e nos machucávamos, ralávamos a perna, alguma coisa, alguma ferida que aconteceu. Vamos imaginar uma ferida, um machucado no joelho, que a gente está sempre olhando para o joelho, né, quando é criança, e a gente percebe que aquela ferida vai diminuindo, 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 e daqui a pouco parece que nem houve mais, nunca houve uma ferida ali. E esse processo de restauração é o processo de regeneração. Está sendo renovado, feito novo. E esse é o processo no qual você e eu estamos. O Espírito Santo na nossa vida vai nos regenerando até nos deixar na forma ideal. E que forma é essa? A semelhança, a imagem de Jesus Cristo. É nesse ponto que o Espírito Santo nos regenera, para alcançarmos a figura, a imagem, o detalhe da regeneração é maravilhoso quando pensamos que daqui a pouco nós seremos como Cristo é, não divindades, mas em seu caráter, em sua essência, amaremos como ele ama, seremos como ele é. Bom, o Espírito Santo também, eu estou falando aqui, mas existem vários versículos que são mencionados aqui, eu não, aliás, não estou fazendo menção dos versículos, mas eles estão aqui, estarão no PDF. Então, Gálatas 4, 6. Aqui, com relação à regeneração, né, a confirmação e a garantia da salvação, nós temos Romanos capítulo 8, verso 16, Efésios capítulo 1, do 13 ao 14, né? São os versículos que eu não havia mencionado. João 4, 23 e 24, aquele famoso diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, diz que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adoram o façam também em espírito e em verdade. O papel, a ação, a obra do Espírito Santo na nossa vida é nos conduzir a viver para a glória de Deus. Nós pensamos em adoração muitas vezes somente como as canções que nós cantamos, ou talvez as ofertas, as nossas contribuições financeiras, seja na igreja, seja na vida de outras pessoas. Na verdade, essas são vias, são caminhos da adoração, mas não definem a adoração como um todo. A adoração, como eu já disse em outras aulas, é o verbo que se conjuga com a vida. A adoração é vida, uma vida que glorifique a Deus em tudo. E o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, ele age nas nossas vidas, para que possamos glorificar a Deus em tudo o que fazemos. O Espírito Santo nos ajuda a glorificar a Jesus. Mas ele também nos ensina todas as coisas e nos guia. Mais uma vez, mostrando esse papel
tão profundamente relacionável que o Espírito Santo tem em nossas vidas. Ele nos ensina todas as coisas, ele nos faz lembrar daquilo que nós precisamos em relação aos ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. Então, o Espírito Santo é um professor e também é um guia. Que maravilha, né? Imagine que depois dessa aula, um outro pastor aparecesse aí na sua casa. Claro que seria uma coisa meio estranha ele ficar aí 24 horas, né? Se aparecer um pastor desse aí, né? Acha meio esquisito mesmo. Mas o Espírito Santo, ele está aí com você o tempo inteiro. Ele vai, inclusive, usar o conteúdo dessa aula, vai te fazer lembrar, com certeza. Claro, ele também exige que você seja um aluno responsável, que você recapitule o conteúdo da aula, leia depois, leia os versículos, mas ele vai te ajudar a memorizar, se você se dedicar a isso, e vai te lembrar também de todos esses detalhes para te guiar à verdade. Jesus falou isso, que o Espírito da verdade nos guiaria a toda a verdade. Muito bem. Outra coisa que o Espírito Santo faz é nos ajudar nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26 e 27 e Efésios 3, 16 nos mostram isso, que em todos os momentos que estivermos ali, muito próximos do precipício do pecado, o Espírito Santo vem para nos ajudar. Não só em situações onde estamos ali muito próximos de cometer uma ofensa a Deus, mas também em situações em que estamos perdidos, situações de sofrimento, situações de vulnerabilidade. Pensa comigo, quem está fraco, aquele homem ou mulher convalescente, não é? Que está na cama, que está se recuperando, ele não consegue, ele não está no seu ponto ideal, ele não consegue fazer o que todo mundo normalmente faz, porque ele está fraco, porque ele precisa ser fortalecido. O Espírito Santo vem nessas horas. Muitas vezes nós pensamos que ele não vem. Há momentos que nós nos esquecemos até que ele está conosco o tempo inteiro. E o fato é que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nos nossos dias mais difíceis. O Espírito Santo está conosco. Além disso, eu já tinha dado uma pequena amostra a respeito disso, falando sobre regeneração, mas segundo a Tessalonicenses 2, 13 e Hebreus 12, 14, nos apontam que um dos papéis do Espírito Santo, uma das obras do Espírito Santo na nossa vida, é gerar em nós o caráter de Cristo. O caráter, ele pode ser definido de algumas maneiras, mas uma das maneiras interessantes é que quem tem um caráter parecido com o outro é aquele que absorveu suas virtudes, boas qualidades. É por isso que quando nós nos deparamos com alguém que não tem boas atitudes, nós o chamamos de mau caráter. O mau caráter, portanto, é aquele que não desenvolveu virtudes civilizadas, né? Virtudes boas. Mas o Espírito Santo, em nossas vidas, nos ajuda ou melhor, ele gera, né? E nos ajuda a desenvolver, a frutificar, a multiplicar boas virtudes de Cristo em nossa vida. Eu não estou falando de simplesmente boas atitudes éticas, porque se fosse assim, nós não precisaríamos de um Salvador, bastava um código de moralidade. Mas não, as virtudes de Cristo nas nossas vidas são geradas através do Espírito Santo. Há sim uma responsabilidade minha e sua, mas, de fato, as virtudes de Cristo são geradas por um milagre nas nossas vidas, e um milagre constante, porque o Espírito Santo está em nós. Devemos nos lembrar que quando estivermos diante de situações, por exemplo, se Jesus nos ensinou que se alguém vier e nos der um tapa num lado da face, nós devemos oferecer o outro. E claro, é óbvio que Jesus ali não está dizendo que nós devemos agir com passividade diante de todo tipo de atitude ruim que aconteça conosco, mas que nós devemos agir com humildade e não sermos reativos, porque é muito natural que quando você leve um tapa no rosto, você queira dar um
imediatamente, devolver o tapa. Mas o caráter de Cristo é diferente. O seu jeito de agir, seu código de ética é oposto ao código de ética desse mundo, que é pautado no humanismo, que é pautado naquilo, na essência humana. Mas o Espírito Santo traz para nós qualidades de Deus, qualidades do caráter divino. Bom, o oitavo ponto aqui, a oitava obra do Espírito Santo que eu quero enfatizar é que ele também libera nas nossas vidas o sobrenatural de Deus. E recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus nas nossas vidas. Em alguns textos bíblicos, esse poder vem da palavra grega dínamos, que é o que deu origem à palavra dinamite. Então, é algo, de fato, poderoso, é algo que pode mexer com as coisas de uma maneira sobrenatural, né? Uma explosão é algo que assusta, é algo que traz temor, é algo que chama a atenção. Mas nós não podemos entender que o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, por meio do Espírito Santo, é algo para o nosso entretenimento. O Espírito Santo não vai ficar entretendo crianças para elas brincarem com o poder de Deus. O sobrenatural de Deus em nossas vidas vem para que possamos cumprir o nosso papel como igreja, que é estabelecer, que é trazer para nós o reino dos céus na terra, que é para o poder de Deus está nas nossas vidas para o evangelismo das pessoas. O poder de Deus está em nossas vidas para que Cristo seja glorificado e para que as pessoas possam conhecê-lo. Nós não podemos confundir entretenimento, nós não podemos confundir o poder de Deus como algo que vem para o nosso egoísmo. Muito pelo contrário, ele vem para o nosso altruísmo, para que possamos servir as pessoas e ser uma igreja que cumpre o seu propósito nessa terra. Então, esse é o oitavo ponto, né, a oitava obra. Não estou dizendo que são somente 8 obras, mas eu estou destacando pelo menos 8 delas, 8 obras do Espírito Santo na nossa vida. Bom, já estamos aqui entrando para a parte final, que é muito importante. Nesse trecho da nossa aula, a ideia é entender como cultivar a presença do Espírito. Então, antes de qualquer coisa, eu quero pensar contigo sobre a palavra cultivo. Essa é uma palavra muito usada na área agrícola. Olha, quem cultiva flores, quem cultiva frutas, quem cultiva milho. Eu trabalho nessa área, pelo menos produzindo conteúdo para essa área, e volta e meia eu preciso fazer algum tipo de conteúdo falando sobre herbicida, sobre tratos culturais, né? Como cultivar uma planta, como cultivar, por exemplo, o milho. O cultivo não começa simplesmente com a semente, você tem que trabalhar no solo, você tem que fazer um trabalho muito específico, você tem que preparar aquele solo. Ou seja, o ponto em que eu quero chegar é que cultivar dá trabalho. Cultivar exige atenção, dedicação, tempo. Não se pode cultivar de qualquer jeito, senão a planta não cresce. E cultivar a presença do Espírito Santo na nossa vida vai dedicar tempo, vai dedicar trabalho, um excelente trabalho, um excelente investimento, talvez o melhor, talvez não, com certeza o melhor investimento que nós podemos fazer. E para isso nós temos algumas opções. A primeira delas que eu destaco aqui é o enchimento contínuo. E Efésios capítulo 5, 18, 19, além de Judas, capítulo 1 e versículo 20, nós vamos perceber que aos Efésios, Paulo está instruindo sobre a necessidade de encher-se do Espírito Santo, cantando hinos, salmos, cânticos espirituais, ele fala da comunhão, ele fala de vida da igreja. Aliás, esse foi o tema de uma das minhas mais recentes pregações, que inclusive estão lá no YouTube, caso você queira relembrar. E o Judas, ele fala a respeito da oração em línguas. Bom,
E o que ele fala a respeito da oração em línguas é que quem ora em línguas edifica a si mesmo. O Paulo depois também vai falar aos Coríntios, ele fala sobre a questão da oração em línguas, ele separa muito bem as coisas. Olha, num determinado momento, não é legal você ficar falando em línguas ali, ninguém está interpretando. Agora, se tiver alguém para interpretar, show de bola. Do contrário, né, quem fala em línguas, fala a linguagem dos céus, ele não entende, mas Deus entende. E aquele que foi batizado no Espírito Santo, através do dom de línguas, deve sim exercer esse dom constantemente, diariamente. Bom, eu quero fazer um parênteses aqui para te dizer o seguinte: se você não recebeu o dom de línguas, fique em paz, fique em paz, porque isso não significa que você não foi batizado no Espírito. Nós vamos trabalhar esse tema especificamente futuramente, eu não posso me deter nele, para não, até porque dá muito pano para manga, tem muito assunto que é legal, que é bacana, mas nós vamos falar mais sobre ele no momento oportuno. Mas, enfim, não fique triste, fique em paz, continue buscando, orando, pedindo a Deus que te dê esse dom, que é um dom de fato muito importante. Bom, a segunda maneira é entender que o pecado incomoda o espírito. Mateus capítulo 3, versículo 16, também traz informações a respeito disso para a gente compreender melhor. O pecado incomoda o espírito. Eu não sei o que te incomoda. Por exemplo, vamos imaginar um dia extremamente quente, você está num lugar sem ar-condicionado, aquele calor, chega uma hora ele vai te incomodando, né? Ele te deixa desconfortável. Quem olha para ti, vê que tu está desconfortável, o seu semblante mostra isso. Eu, por exemplo, estou meio desconfortável aqui com o negócio da minha blusa, que eu estou até meio gaguejando aqui. E a gente dá sinais de desconforto, né? E o espírito também. Quando fazemos alguma coisa que incomoda o Espírito Santo, ele acende uma luz de alerta nas nossas vidas. E essa luz pode vir de tantas maneiras, mas eu acredito que a principal delas é um desconforto que a gente sente aqui, algo que meu pai costuma chamar de peso na consciência. Meu pai sempre falou, usou esse termo, olha, ficou com a consciência pesada, né? A consciência ocupou, a voz da consciência falou ali. E é algo mais ou menos assim, como a voz do Espírito nos mostrando que aquele tipo de atitude que foi pecaminosa o incomoda. E esse incômodo vem para nos lembrar sobre a necessidade de alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus. E o terceiro ponto é que o pecado, além de incomodar o Espírito Santo, ele também o entristece. Efésios capítulo 4, versículo 30 mostra isso. E, claro, vamos trazer isso para os nossos relacionamentos, aqueles que nós conhecemos facilmente. Então, por exemplo, você ficou triste com seu marido, ou o seu marido ficou triste com você, um filho ficou triste contigo, você ficou triste com seu filho. Existem inúmeras relações ali que a gente pode ilustrar falando a respeito de tristeza. Isso incomoda demais, isso traz um aperto no coração, uma angústia. Saber que alguém está triste com a gente nos incomoda. E o pecado entristece o Espírito Santo. E o entristecendo, óbvio que isso afeta o nosso relacionamento com ele. Claro, o Espírito Santo não se relaciona conosco como nós nos relacionamos com as pessoas. Devemos nos lembrar que nós, às vezes, somos melindrosos, às vezes nós somos super sensíveis, e o Espírito Santo não. Não caia no engano de achar que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade super sensível ou melindrosa, porque ele não é. Mas ele sendo Deus, ele é relacionável. E assim como a gente se entristece, ele também sente tristeza. Claro, o Espírito Santo é maduro. Ele é a plenitude do que é a maturidade. Nós que somos imaturos. Mas o ponto onde eu quero chegar é que uma vida onde a gente leva pecados adiante, sem nos importar com a impressão, com a opinião do Espírito Santo, é uma vida na fé muito prejudicial. Nós precisamos nos lembrar que o Espírito se entristece. Da mesma maneira, ele se alegra quando nós caminhamos segundo a vontade de Deus. E essa alegria do Espírito
é contagiante. Que você e eu possamos nos relacionar com o Espírito de tal maneira que possamos ser continuamente cheios. Ser cheio é uma coisa muito importante, porque o conceito de ser cheio do Espírito, de viver uma vida cheio, porque volta e meia, eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Às vezes eu chego no posto de gasolina e dou a chave para o frentista, falo para ele assim, amigo, põe vintão aí, quinzão. Né? E que quinzão, vintão de gasolina é assim, né? Ele aperta ali e já solta, porque não dá nada de gasolina, né? Não dá para comprar muita, ou melhor, não dá para comprar quase nada de gasolina com 15, 20 reais. E às vezes nós nos acostumamos também a viver uma vida onde a gente nunca enche o tanque. E não viver uma vida espiritual de tanque cheio traz prejuízo para a gente. O carro também, diz que se você mantiver o carro sempre na reserva, vai ter problema lá no tanque e a reboque em outras áreas do motor do carro. E uma vida onde nós não somos cheios do Espírito também nos traz inúmeros problemas para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa fé. Então, que o seu relacionamento, o meu relacionamento com o Espírito, seja um relacionamento constante, seja um relacionamento maravilhoso, um relacionamento de muita alegria, de uma alegria contagiante. Muito bem, alunos, é isso. Bom, aqui no nosso último slide tem a atividade para casa.